nós vamos falar sobre santidade. Santidade. O que é santidade? Pedro vai explicar bonitinho hoje para nós o que é santidade. Santidade aos moldes do Senhor Jesus, aos moldes de Deus. Mas aí você já deixa a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 19. Antes de ler, eu queria contar uma parábola. Eu não sou Jesus, não, mas eu vou contar uma parábola para os irmãos. Tinha um juiz muito conceituado numa cidade e ele fez um concurso de bolo. Ele fez um concurso de bolo para uma festa que ele ia dar. Muitos confeiteiros queriam estar naquele julgamento daquele juiz tão importante, tão ilustre. E vieram os confeiteiros, cada um com a sua forma para o bolo, cada uma mais linda que a outra, de coração, de estrela, formas de tamanhos diferentes para vários e vários andares, uma mais linda que a outra, uma mais interessante que a outra. E no decorrer do concurso, o juiz vai passando em mesa, e para algumas pessoas, ele oferece a forma dele. Só que a forma dele não tem graça, ela só é redonda, ela é simples. E algumas pessoas olham para a forma dele e dizem: juiz, não, eu quero essa forma que eu trouxe, com esse formato bonito, desse jeito legal, porque vai ficar bonito. Olha, o senhor vai ver como vai ficar legal. E ele sai e ele vai oferecendo, e poucas pessoas aceitaram a sua forma e fizeram segundo a forma do juiz. Na hora do juiz eleger o melhor bolo, ele não elegeu o bolo que foi da forma dos confeiteiros. Ele elegeu a forma que foi dele que ele ofereceu. E ele ficou muito mal falado, porque as pessoas falaram assim: é injusto, muito injusto o que ele fez. Porque se você comparar os bolos, o meu bolo ficou mais bonito. E alguns ainda diziam: não, o meu bolo ficou mais bonito, porque além de ter a forma assim, assado, ainda tinha tantos andares, e tinha cobertura, tinha tantas coisas. Mas olha o bolo que ele escolheu. Não tinha graça, era uma forma única. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, antes de Pedro, Romanos capítulo 9, para a gente poder entender santidade. Romanos capítulo 9, versículo 14, depois nós vamos ler o versículo 19 e o 20. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Versículo 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? De que Deus se queixa, né? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura pode a coisa formada... Calma aí. Porventura pode a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Versículo duro. E se vocês depois quiserem ler todo esse texto, assim, para o coração do homem é tenebroso. Ele é difícil. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos. A santidade de Deus não tem nada a ver com a forma do mundo. Não tem nada a ver com a ideia do mundo. Santidade tem a ver com o quê? Que Deus, na sua santidade, reprovou as obras dos homens e deu a sua forma para o homem viver. Hoje nós vemos claramente isso, porque, aliás, chega a ser normal. Geralmente a criança, quando nasce, ela tem um certo apego pelo pai e pela mãe. Mas ele começa a descobrir a vida e, por causa do pecado, ele começa a afrontar e confrontar os pais, porque ele não aceita a forma ou o jeito com que o pai e a mãe trabalham. A forma como age é normal,
É normal que eu digo por causa da natureza humana. Isso é pecado. Porque é exatamente a forma como a gente faz. Nós começamos a afrontar Deus por causa da forma com que Ele age as coisas. Nós não gostamos da forma com que Deus age as coisas. Porque quando nós olhamos para a forma de Deus, ela não tem graça nenhuma. Mas o que a Escritura nos diz é que a forma de Deus é que tem que ser usada por nós. A forma do mundo não presta para Deus, por mais bonito que seja, é reprovado por Deus. É por isso que nós precisamos entender e compreender que a santidade não tem nada a ver com dar compras, não tem nada a ver com dar alimentos, não tem nada a ver com ajudar velho a atravessar a rua, tem a ver com obedecer e ser igual à forma de Deus. E qual é a forma de Deus? Jesus. Porque Ele direciona, Ele mostra, Ele diz como deve ser. E aí não há orgulho quando nós fazemos algum tipo de ato que parece satisfatório. Quando nós vamos levar um mantimento, ou entregar uma bolsa, ou fazer qualquer outra coisa, não há orgulho nem glória humana, mas a glória de Deus, porque entendemos que fizemos debaixo da graça dele. Hoje o mundo prega completamente diferente, prega a sua glória, prega a minha glória e não prega a glória de Deus. Entenda, parece muito injusto quando nós olhamos. Tem até uma pessoa de vez em quando aparece nos vídeos, porque fala muito eu vejo muito negócio de religião, então aparece sempre alguma coisa falando de religião. E essa pessoa fala muito mal de Deus, fala muito mal do Evangelho, fala muito mal da Bíblia, e ele diz coisas verdadeiras, com engano, porque ele diz, os crentes acreditam fielmente na Bíblia. Os crentes acreditam que a fé move eles a fazer coisas. Os crentes acreditam num Deus que quer glória só para ele. O crente acredita num Deus que se acha superior a tudo. Como que eu posso acreditar nisso se eu trabalho, estudo e ganho a minha vida? E ajo do jeito que eu quero? Como eu posso acreditar num livro onde um ser quer glória só para ele e eu não posso ter a minha glória? Crente é maluco. E é verdade! Aplausos para esse camarada. E na verdade eu não sei nem se é camarada, porque não sei. Então, a verdade é que o mundo não aceita a forma de Deus, e o problema é que os crentes também não têm aceitado a forma. Não querem ouvir a voz de Deus. Deus é justo porque Ele é Senhor de tudo. Ele é juiz e julga tudo e vê os nossos corações. E Ele tem o direito de dizer sim e o direito de dizer não. Quem és tu para replicares com Deus? Como pode a coisa criada brigar com o Criador? Chega a ser ilógico, chega a ser irracional, fora que é diabólico. Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. O versículo 13 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esse versículo eu separei em duas partes. A primeira parte, a parte A, vai falar de cingir os lombos e ser sóbrio. Primeiro, o que é cingir? Cingir é abraçado ou envolvido com muita força. O que então é cingir os lombos? Biblicamente, antigamente, era você se preparar para fazer algo. Então as pessoas vestiam túnicas compridas. Vocês imaginam aquelas túnicas compridas e a pessoa fosse trabalhar. Ele precisava se cingir, então ele amarrava um cinto e trazia a túnica até o joelho de uma forma que ele pudesse caminhar para trabalhar, para lutar ou para fazer qualquer coisa. Então Pedro está dizendo, cinge os lombos do entendimento. Ele está dizendo, põe em ordem. Põe o pensamento em ordem, porque ele diz, sendo sóbrio.
O que é sóbrio? O que é uma pessoa sóbria? É porque não encheu a cara de cachaça, porque não está bêbado, correto? Porque o que acontece com a pessoa bêbada? Ele fala um monte de besteira, ele dá dinheiro até para as pessoas, ele paga cerveja para todo mundo, ele faz coisas que as pessoas falam assim, meu Deus, você fez isso? Ele, eu não, mas ele não tem sobriedade para agir corretamente. Então Pedro está dizendo, cinjam os lombos dos vossos entendimentos, tende sobriedade, porque o que eu vou falar para vocês precisa ter segurança, vocês precisam estar seguros, vocês precisam estar firmados no que eu vou transmitir a vocês. E aí na parte B ele fala assim, na segunda parte ele diz assim, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cinge os vossos lombos, porque a esperança que temos está na graça. Ele não está mandando cingir os lombos para esperarmos alguma coisa diferente, mas sim a graça. O que é a graça? Favor de Deus. Favor imerecido. Deus deu a sua forma para que nós vivamos através desta forma. Então eu preciso ter o meu entendimento que a graça que me alcançou é para viver agora segundo a vontade dele. Entende isso? É fácil a gente compreender o que Deus quer de nós, que é a santidade, que é cingir os lombos do entendimento, ser sóbrio e esperar naquilo que ele nos deu, que foi a graça revelada por Cristo Jesus, que é a nossa forma. A nossa graça veio de graça. Ele olhou para o que fazíamos, muitas obras extraordinárias. O cara é jogador de futebol, ajudou 500 instituições. Jogador de futebol, não tantos outros, esquece. O cara é endinheirado, então ajudou um monte de instituição, obras fantásticas, obras maravilhosas. Mas Deus olha para ele e reprova a obra dele. Reprova a obra dele. Não é por causa do fato, é porque ele não viu a forma que Deus quer, que é obedecer a ele. Ele pode continuar fazendo a obra que ele quer, de manutenção, de ajudar pessoas, mas entendendo que existe uma forma e que não é a dele. É a forma de Deus. É a forma que o mundo não olha, esperando na graça, no favor que ele deu. Quando se fala de graça, se fala para nós, não tem outro caminho. Não tem outra esperança. Não existe outro jeito. Para cingir os lombos do entendimento, precisa se esperar na graça e o caminho só é esse. Não existe outro. É completo em Cristo e isso continua sendo e sempre vai ser o favor de Deus. Versículo 14. Diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. É interessante que quando a gente fala de concupiscência, vem logo algo ruim na nossa mente. Porque concupiscência é um desejo muito forte por alguma coisa. Tem coisas que não... Eu estou falando assim porque a mentalidade do ser humano é o seguinte, matou, roubou, é pecador. Fumou, cheirou, é pecador. Agora, se ele tem ações bonitas, se ele se veste bem, se ele fala bonito, se ele é respeitador, então está tudo bem. Vocês sabem que tem muita gente que faz isso por orgulho, para ouvir as pessoas dizerem, olha como ele é bom. E aí concupiscência é o teu desejo, algo que você quer para você, para que as pessoas olhem para você, porque é seu, é para você, é você que aquilo satisfaz a tua carne, o desejo do teu coração. E Pedro está dizendo assim, como filhos obedientes, não vos conformando, não com a forma de antes,
Qual era a forma de antes? Os desejos do nosso coração, as nossas vontades, que antes havia em vossa ignorância. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: não da mesma forma, com outra forma, sendo obedientes, quer dizer o seguinte, quer dizer que agora eu não posso obedecer a minha vontade, eu tenho que obedecer a vontade dele. E para o crente é necessário que se obedeça a vontade de Deus. Não tem outra forma, não tem outro jeito. A graça que esperamos, e só é válida quando entendemos isso, porque entendemos que fomos salvos pelo Espírito. Ninguém foi salvo e o Espírito diz: faz o que você quiser. Ninguém foi salvo e diz: vai progredindo, né? Se você fizer, tá bom. Somos salvos agora para nós entendermos que as nossas ações, elas não valem mais. A forma como era antes não presta mais. Agora a forma que presta é a forma de obedientes. A Cristo é a forma de Cristo. É isso que ele está falando. Não adianta a gente mudar a história ou tentar fazer de uma forma diferente, porque não é verdade. Só existe uma forma. Então Pedro está dizendo: não sejam como antes, na forma de antes. E aí você para pensar: como que eu era antes? Qual era a minha forma de antes? Eu não posso mais ser como antes. Então eu vou ser diferente. Não, você não vai ser diferente, você vai ser obediente a Deus. É diferente. Porque eu brigava com meu pai, agora eu não brigo mais. Legal, mas está seguindo a Cristo? Está ouvindo a voz do Espírito? Está sendo obediente a Deus? Não, eu estou fazendo isso para Deus ver. Não! É ser conforme Ele, obedientes a Ele. E aí Ele transforma as nossas vidas de entender que as nossas ações eram reprovadas por Ele e que a ação dEle, a forma dEle, é aprovada por Ele. Tenta entender algo impossível de entender: a cabeça de Deus. Impossível. Ele é juiz e criador. E Ele fez a obra. A obra é dele. Eu fiz. Não, Deus fez. Deus fez toda a obra. Está lá, tudo bonito do jeito que Ele fez. E o homem vai pecar. O homem não vai mais olhar para Ele e para a ação dele. Já não vai mais manifestar louvor e glórias pelo que Ele fez. Já quer fazer do seu jeito. Ele, sendo juiz, olha, desta forma não, porque fui eu que fiz. É da minha forma. É assim que funciona. Parece algo duro, parece algo difícil, e é. Mas a glória que nos espera supera todo o pensamento inútil da nossa cabeça de achar que fazer isso é impossível. Olha a continuação do texto, versículo 15 e 16. Ele vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de... Porque, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou... O que quer dizer santo? Separado. Santo é separado. Por que Deus é santo? Porque Ele está separado. Ele criou, tudo está nele, mas Ele está separado, porque Ele é santo. Deus não se mistura. Deus não tem afinidades como um ser humano. Nós nos misturamos, né? Há afinidades, há questões, há manipulações. Esse é o ser humano. Deus é santo e tudo que Ele faz é perfeito. Então não há mistura nele. É perfeito. A luz dele é intocável. É algo sublime, majestoso. E aí agora Ele diz para mim e para você: sede santos como eu sou. Coça a cabeça. Não tem que coçar a cabeça? Tem que coçar a cabeça. E coça muito. Sede santos, sede separado. Ele continua dizendo: não seja da forma do mundo. Não seja da forma como vocês eram antes. Sedes como eu sou. Não tenham manipulações. Não tenham vínculos de emoções com a miséria humana.
Aquele que está em mim se torna santo, separado, está fora disso tudo. É algo que é para a gente poder pensar e entender. Qual o caminho que eu tenho tomado? Caminho de santidade, porque o meu Deus é santo, ou o caminho onde eu faço o que eu quero, porque eu me acho dono da razão? Você pode ser dono da razão à vontade, do jeito que você quiser. Deus vai continuar sendo Senhor de tudo e santo. Eu até orei por aquela pessoa que estava falando mal, e é engraçado que ele falava exatamente isso. Eu sei que tem gente orando por mim, pode orar à vontade, mas o meu dever é orar, mas também de pedir: Deus, haja com a tua justiça e o teu juízo, porque vocês não imaginam a afronta que aquela pessoa estava fazendo a Deus, não era a mim, porque a palavra é dele e ele é santo. Mas quando eu olho para aquela pessoa, eu vejo que nós estamos assim. Muitos que se dizem crentes, cristãos, estão exatamente desse jeito, afrontando a Deus. Quando afronta os seus pais, quando afronta no seu trabalho, porque Deus deixou uma ordem, e isso nós vamos falar depois sobre a autoridade. Deus deixou uma ordem para que se obedeça à autoridade. Nós obedecemos à autoridade por quê? Porque foi uma ordem de Deus. Quando nós desobedecemos uma autoridade, nós não estamos desobedecendo à autoridade. Nós estamos desobedecendo àquele que nos mandou obedecer à autoridade. Então nós estamos desconforme, fora da forma. Então, esse texto é para nós entendermos o quanto precisamos buscar e estar mais perto e mais separados do mundo e mais próximos de Deus. Quanto mais separados do mundo, mais a santidade de Deus é revelada em nós. Mas o mundo não vai aceitar, porque a forma de Deus é completamente contrária ao mundo. Quando o mundo olha para a forma de Deus, eu não quero essa forma. A gente consegue entender que o mundo não aceita a forma de Deus porque não tem graça. Jesus não tem graça para o mundo. A forma de Deus não tem graça para o mundo. Não tem. A forma de Deus não tem atrativo nenhum. Quando tem atrativo, tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse: eu não sou, eu não faço parte, o meu reino não é. Não é assim que eu faço. A glória é dele. Não é do homem, ela é minha e só minha, e ninguém pode ir além disso. Versículo 17. Olha o que diz. Deixa eu ver se é só o 17 aqui. Isso. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Viu o que Pedro está falando? Exatamente o que nós estamos tratando. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra. Quando as pessoas lêem acepção de pessoas, as pessoas logo ligam a mente assim: se é preto ou branco, se é homem ou mulher, se é gordo ou magro, se é... Não! O que Deus está falando é que ele não tem filhos preferidos, que a criação dele ele vê, ele não faz distinção. Esse é mais bonito, esse é mais feio. Ele vê a todos e julga a todos de igual forma. Ele vê o meu coração e vê o coração de cada um dos irmãos. E ele sabe como que é o coração de cada um. E quando ele olha, ele julga. Por quê? Porque ele é juiz. Ele é Senhor, ele pode, ele criou todas as coisas. Tem que ser do seu jeito. De igualzinho a pessoa falou no Facebook. Tudo ele quer para ele. É dele. Ele não quer para ele, é dele. E quem vai contra isso? No final dos tempos é que veremos o que Deus vai fazer com aquele que vai contra ele. Devemos desfrutar disso, porque quando nós olhamos para Deus e a soberania de Deus e o que ele é e essa luz extraordinária,
Viver com Ele deveria ser a nossa alegria maior. Descobri-lo deveria ser a nossa alegria maior. Passar por essas tribulações deveria ser para nós um tempo difícil, mas que seria suportável comparado com a glória que viria. Nós estamos a peregrinar e o tempo é difícil, porque o que Deus quer é diferente daquilo que nós queremos. Mas é um período, é um tempo. Não é isso que está escrito? Deus julga a todos, mas é um período. Ele sabe das nossas obras. Por um período, nós precisamos suportar as tentações e as provações, porque quando estivermos com Ele, acabou. Teremos paz e graça. Ele vai falar para nós, não gostei do seu bolo. Não, Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, vai dizer Jesus. Entende isso? Não é só para o malfeitor, para o ladrão, para o cheirador. É para aquele que não aceitou a forma dele, Jesus. Versículo 18 e versículo 19. Como é que é? Isso. Diz assim, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Então, o que Pedro traz para nós esta noite, e que nós devemos entender, observar, cingir os lombos do entendimento com sobriedade, é que nós fomos resgatados pela graça, e não foi sem graça, foi com algo que não tem valor nenhum, em lugar nenhum, que pudesse pagar a nossa entrada no céu. Foi com o sangue precioso de Jesus. E ele fala que nem ouro nem prata paga, nem ouro nem pedra nenhuma preciosa, nem sorriso, nem abraço, nem conversinha fiada ao pé do ouvido de Deus. E aí? Pô, de repente eu posso te dar uma agrada aí. Me deixa entrar aí. Não tem conversa fiada, não tem jeitinho brasileiro. Foi com o sangue de Jesus Cristo que fomos comprados. Ele veio ao mundo em carne. Aquele que é o justo juiz se fez carne, deu a forma com que deveríamos andar, para que aqueles que fossem salvos entendessem que a forma é dele. E quando subirmos a ele, estaremos conforme ele quis, da maneira como ele nos deu a sua graça, assim receberemos a salvação. Precioso sangue não pode ser mudado, não pode ser contaminado, não pode ser maculado, não pode ser mudado, não pode ser transtornado, transformado, não pode, é precioso. Sabe por que é precioso? Abre Hebreus e a gente finaliza. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. 12 diz assim, mas vindo Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Olha que legal. O que é bênção? Bênção, segundo o ser humano, é ter alguma coisa terrena. Mas se fosse tão bênção, ela permaneceria eternamente. Mas o bem que Jesus nos traz, a bênção que Jesus nos traz, ela é futura, porque é segundo a sua vinda em Cristo. O bem que Cristo nos traz é eterno. E ele continua dizendo assim, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta forma,
não desta forma, não é desta criação. O nosso Cristo se fez carne, não na forma do mundo. Entende? Olha, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por quê? Porque não tinha forma do mundo, não tinha a sua forma, não tinha a minha forma, não foi a minha forma, foi a forma dele que salvou as nossas vidas. E o que fazemos? Entramos na sua forma, para sermos iguais a ele. Porque a graça já foi revelada aos salvos, aos santos, aqueles que receberam Jesus. Agora o que nós precisamos entender da salvação é que precisamos ouvir ao Espírito, para que nós possamos fazer a vontade do Espírito e não da nossa alma. Porque a alma grita para querer fazer a sua própria vontade. Mas Jesus quebra toda a maldade, quebra toda a escravidão. E para nós, os salvos, aqueles que têm o Espírito, ele vai moldando na forma. E esses aceitam a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, amam a forma de Deus. Aos outros não. Eles até começam, mas eles vão dizer, desta forma, eu gosto da outra forma. Lá naquele lugar tem outro jeito. E é para lá que eu vou. Mas eu não prego o lugar. Eu prego a forma, o jeito certo que ele nos deixou para vivermos. Amém?